Porto Candro Mante Cor Kiki Jesu Datu Ki Shingde Lapchi Sheksu So Guru Pema Sidi San Pema Gesa Dombola Yansen Shogin Odrupye Pema Jone Shesudai Porlu Kandro Mape Koi Jesu Datu Ki Chingi Lapchi Sheksu Sa Guru Pema Siji San Pema Gesa Dombola Yansen Shagin Odrupye Pema June Shesu Daku Porlu Kandro Mampe Kor Jesu Datu Ki Chingi Lapchi Sheksu Song Guru Pema Sidi Sanje Chodan Suchi Chonam La Janchu Badu Dani Japsu Chi Dagi Jingso Jipe Sonanchi Drula Penji Sanje Drupa Sanje Chodan Suchi Chonam La Shanju Badu Dani Japsu Chi Dagi Jingso Jipe Sonanchi Drula Penji Sanje Drupa Sanje Chodan Suchi Chonam La Janchu Badu Dani Japsu Chi Dagi Jingso Jipe Sonanchi Drula Penji Sanje Drupa We begin as always by settling body, speech and mind in the natural state. Nós começamos, como sempre, estabelecendo corpo, fala e mente em seus estados naturais.
And now for a couple of minutes, while letting awareness remain in stillness in its own place, with your peripheral awareness, simply note the rhythm of the breath. E agora, por alguns instantes, enquanto a consciência repousa em sua própria base, perifericamente note os movimentos do fluxo da respiração. If you find it helpful, you may count 21 breaths, one brief count, at the end of the meditation. Se você quiser, você pode contar 21 respirações, contando brevemente ao final de cada inspiração. And between counts, let your conceptual mind be as silent as possible. E entre as contagens, deixe a sua mente conceitual o mais silenciosa possível. Now let your eyes be open, E agora deixe os olhos abertos, all of your senses open, todos os seus sentidos abertos. and while continuing to rest your awareness in its own place, unmoving, clear, and cognizant, let the light of your awareness flow out and illuminate all of the 6 domains of experience, the 5 sensory and mental. Enquanto você mantém a consciência repousando em sua luminosidade, quietude e cognoscência, deixe a luz da sua consciência iluminar todas as aparências dos 6 sentidos, incluindo a mente.
we return to a familiar theme, and that is sustain the stillness of your awareness in the midst of the movements of appearances of all six kinds. Nós voltamos a um tema familiar, que é manter a quietude da consciência em meio ao movimento das aparências dos 6 sentidos. And as the Buddha stated, in the seen let there be just the seen, in the heard, just the heard, in the felt, the somatically felt, let there be just the felt, and in terms of the space of the mind and what is mentally perceived, let there be just the mentally perceived. E como o Buda afirmou, no que é visto, deixa ver apenas o que é visto. No que é ouvido, deixa ver apenas o que é ouvido. No que é somaticamente sentido, deixa ver apenas o que é somaticamente sentido. Em termos de aparências mentais, no que é mentalmente percebido, deixa ver apenas o que é mentalmente percebido. In other words, try to see as nakedly as you can the mere appearances that are arising from moment to moment, presenting themselves to you, prior to the many conceptual constructs and imputations, labels, that we project upon appearances. E quietamente observe o mais diretamente possível as aparências que se apresentam para a sua consciência, antes da imputação de qualquer rótulo, de qualquer conceito sobre elas.
Now we shift over into the practice of Vipassana. E agora nós passamos para uma prática de Vipassana. And examine closely how the conceptual mind imputes labels upon appearances in the 5 sensory domains. E examinamos atentamente a forma como a mente conceitual imputa rótulos sobre as aparências dos 6 sentidos. And thereby impute objects out there that bear these appearances as their attributes. E como ele imputa objetos estando ali fora que têm esses atributos e esses rótulos. And note how the conceptual mind generates the thought I, me. E note como a mente conceitual gera os conceitos de eu, meu. And examine closely upon what is this concept or label imputed. E observe atentamente sobre que base esses conceitos e rótulos são imputados. Is it in fact designated upon you, yourself, or something that is not you? O rótulo eu e meu é imputado sobre algo que é de fato você mesmo ou sobre algo que não é você?
As concepts and labels are imputed upon outer appearances, observe how the mind objectifies and creates objects. À medida que os rótulos e conceitos são imputados sobre as aparências externas, observe como a mente objetifica, cria objetos. And as the conceptual mind imputes concepts and labels upon inner appearances, observe how it subjectifies or creates a subject of I. E conforme a mente conceitual imputa rótulos e conceitos sobre aparências internas, observe como a mente subjetifica, cria o sujeito, um eu. And whenever your mind conceptually imputes thoughts or labels, examine closely. E sempre que a sua mente imputar rótulos e conceitos, observe atentamente. Asking, is the basis on which the imputation is projected, and that which is imputed, the object that is imputed, are they the same or are they different? Observe se a base sobre a qual os rótulos e conceitos são imputados e os objetos que são criados a partir disso, eles são iguais ou são diferentes? In short, examine closely and identify what is the basis of imputation, what are you projecting upon, and what is the object or subject that is projected or imputed, designated. Em resumo, observe atentamente a base sobre a qual um conceito é imputado, o conceito que está sendo imputado e o objeto que surge dessa imputação.
So we ended yesterday in terms of the discussion of the text with this Hum chant of Dorje Tolu. Então ontem nós entramos nessa discussão sobre essas instruções da canção Hum de Dorje Drolo. Again, this was just straight pith instructions. Então novamente essas instruções eram essenciais, instruções essenciais. But it's especially interesting, important to recognize here's an answer to what question? Então é importante reconhecer que essa é uma resposta para qual pergunta? Generally speaking, the whole of Buddha Dharma is a response to a question. Então, de uma forma geral, todo o Buda Dharma é uma resposta a alguma pergunta. So when the Buddha himself, during the many years that he was teaching, he didn't simply go into a town and say, "Hey everybody, I've got a message. I have the Four Noble Truths. Anybody want to hear?" He didn't do that. Desde o tempo do Buda, ele não chegava em algum lugar e falava assim: "Ei, pessoal, queria aqui falar sobre as 4 nobres verdades. Alguém está interessado nisso?" He wasn't an evangelist. He was not an evangelist. Ele não era um evangelizador. He was simply a wandering ascetic, a wandering shramana. They're called shramana. 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 So a wandering yogi. Ele era só um yogi andarilho. But people would ask him questions, and then he'd respond. And basically all of the Buddha Dharma is his many responses to many questions. Então, ele simplesmente, as pessoas chegavam e perguntavam coisas para ele, e ele respondia. Então, todo o Buda Dharma é basicamente respostas para as perguntas que fizeram para ele. Uma coleção das perguntas. So if you don't have any questions, you don't get any Dharma. Então, se a gente não tiver nenhuma pergunta, a gente não tem nenhum Dharma, não recebe nenhum Dharma. But of course all of us, every single one, we all have some questions. Mas é claro que cada um de nós sempre tem alguma pergunta. Like, why am I suffering? And how can I make it stop? Tipo, por que eu estou sofrendo? Como é que eu faço para parar de sofrer? And I'd like to find happiness. How can I do that? E eu queria encontrar felicidade, mas como que eu faço? Right? That question is already there. Essa pergunta está sempre por perto. And all of Buddha Dharma is responding to those questions. E todo o Buda Dharma é uma resposta para essas perguntas. But for these particular teachings from Dorje Tolu, here's the question. Mas para essa questão particular, para essa resposta particular de Dorje Drolo, Although and this is on page 9, 2 pages earlier, just before, the paragraph before the Hum Hum, although I practiced in that way, so he's genuinely tapping into an authentic experience of Rigpa. That's pretty fantastic. But whenever I encountered even a minor issue, something would come up, right? I would lose my own grounding in the nature of existence. He'd lose it and revert to ordinary states. Então, ainda que eu tenha praticado desse modo, ainda que ele tenha tido alguma realização de Rigpa, quando encontrava qualquer problema menor, eu perdia a minha própria referência na natureza da existência e recaía em estados ordinários. So have you ever had that kind of experience? Where you have a really good meditation session, your practice is going well for some time, and then something comes up. Então, And your practice just... Então, vocês já tiveram falls essa apart. experiência? Você tem uma sessão super boa de meditação, tá bem, aí acontece alguma coisa e a sua prática simplesmente... There's a wonderful text, short text, called Transforming Felicity and Adversity into the Spiritual Path. Então tem um texto curto que chama Transformando Felicidade e Adversidade em Caminho Espiritual. It's by another great 19th century, early 20th century Dzogchen master, Dodrupchen. Dodrupchen. É de um outro grande mestre, Dzogchen, Dodrupchen, o nome dele. And he comments that, as we're maintaining a practice, adversity happens. Something that we really didn't want to happen, happens. E ele comenta que durante o caminho, muitas coisas que a gente não gostaria que acontecessem acabam acontecendo. And ever so often when that happens, we feel, oh, I can't practice now, I got to deal with this. E aí, sempre que isso surge, a gente fala, ai, caramba, agora eu não posso praticar, tenho que lidar com isso aqui. But then felicity happens. Really nice things happen. Mas aí, a felicidade acontece, coisas muito boas. And then we get so caught up in enjoying the felicity, something really cool, like a great movie or a vacation or a new romance. And
I really can't practice now. I'm enjoying this too much. But I'll get back to practice soon, for sure. E quando alguma coisa muito boa acontece, a gente fica tão absorvido naquilo, né? Um filme super bom, um namorado novo. A gente fica tão absorvido, curtindo aquilo, que a gente fala assim, tá bom, eu tenho que praticar, mas agora não. Agora eu tenho que curtir isso, o que está acontecendo comigo. And then he summarizes and said, if you can't practice Dharma in times of adversity, and then you don't have any time to practice Dharma in times of felicity, then you don't have any Dharma practice at all. Então ele resume assim, bom, se você não tem como praticar em tempos de adversidade, e se você não consegue praticar quando você está face à felicidade, então você nunca vai ter tempo para praticar o Dharma, né? Tempo nenhum. So this is why it's so enormously important not to equate your Dharma practice with how many minutes each day you can formally be sitting in practice. Think, my practice is going well, and my practice is going very well. I practice every day for 20 minutes in the morning and 20 minutes in the afternoon or evening. Now it's going well. It frankly trivializes all of Dharma. This is nothing more than, crossword puzzle. You do crossword puzzle for 20 minutes in the morning, 20 minutes. You don't expect your life to change by doing crossword puzzles in the morning and evening. It's a minor hobby. If it's just 20 minutes here, 20 minutes, it's a minor hobby. People take golf more seriously than that. Take what? Take what? Golf. Golf. That's serious. That's serious. Whether that little ball goes in the hole, now that's serious. And how long it takes, and how many, now that's serious. Então é por isso que é muito importante a gente não igualar a nossa prática com o tempo que a gente dispõe para fazer prática formal. Né? Então, supor que a gente tenha 20 minutos de manhã e 20 minutos de tarde, e a gente acha que isso é praticar, isso assim, é como se fosse um hobby pequeno, assim, né? Como se fosse fazer palavra cruzada, de manhã e de tarde. A gente não pode esperar que isso vá transformar a nossa vida, né? Fazendo um pouquinho de manhã, um pouquinho de tarde, como se fosse um hobby. Ele falou que o pessoal que joga golfe leva a coisa mais a sério, né? O tempo que demora para jogar uma bolinha para lá, quantas tacadas ele tem que dar até chegar no buraco, isso sim é sério, né? I've actually never understood golf. No, really, really. Na verdade, ele nunca entendeu direito o golfe. That is, when the ball goes in, you're so happy. Quando a bolinha cai dentro do buraco, a pessoa fica tão feliz. It's like you've just inseminated the golf course. É como se você tivesse é como se você tivesse inseminado o buraquinho do golfe. It's a man's sport. É um jogo para homens. But what I don't understand, when they're so happy with the ball going into the hole, why don't they leave it there? O que ele não entende é porque quando ele consegue colocar a bolinha lá dentro, a pessoa fica tão feliz, por que ela não deixa a bolinha lá dentro? Just go home. I succeeded. Deixa a bolinha lá, vai pra casa. Sucesso, conseguiu. Uhul. Why pull it out and then do it all over again and get frustrated every time? Por que eles tiram a bolinha de lá e tentam tudo outra vez, frustram um monte de vezes? I just don't understand. Não entende, não dá pra entender. It's like miniature samsara. É como se fossem miniaturas do samsara. A friend of mine, Tony Karam, he played golf, I think once, maybe twice. The first time with his mother. The first time, I played only once with my mother, many years ago. But he played once. And the first ball he hit, hole in one. He hit it once and then... Pum. Caramba. Então, o Tony Karam, amigo dele, ele jogou golfe uma vez ou duas vezes na vida, assim, com a mãe. E ele também jogou uma vez com a mãe, há muitos anos atrás. Mas o Tony Karam, a primeira tacada que ele deu, a bolinha emburacou direto. Yeah, true, he told me. É He should have stopped right there. Ele podia ter parado ali, né? Then he can say, my average. My average is... My average is, I always hit hole in one. Ele podia ter parado ali e a média dele ia ser que ele emburaca todas em primeira, né? Okay. So now we go back to this text. Mas agora a gente volta para o texto. What causes our practice to erode? When we get it together, it's kind of like samadhi. Samadhi means unification, getting it together. So we get our practice together, right? Mm-hmm. And then something happens, adversity or felicity, and then it goes entropy.
and it's gone. Então, o que faz com que a nossa prática se deteriore, né? Então, samadhi significa unificar, né? Então, imagina quando a gente está unificado ali na prática e acontece alguma felicidade ou alguma adversidade. O que causa essa entropia que faz com que a prática se pedace? So this is at his level, let alone for our level. We get it together and then it falls apart. Isso está acontecendo com o Dujo Limpa nesse nível aqui, né? Imagina nós, o que acontece quando acontece alguma coisa na nossa prática se... So now he's asking, why does my practice keep on falling apart? And then Dorje Tolu gave a big answer. Então, ele está perguntando isso aqui. Por que a minha prática se desfacela? E Dorje Tolu deu uma resposta super comprida para ele. Let's break this into two parts. Então vamos dividir isso aqui em duas partes. Because I think this is relevant for everyone, certainly for me too. But everyone here, this is a real issue, an important issue. Ele acha que essa questão é super importante para todos nós aqui. Para ele para nós também, muito importante. Let's just start with shamatha. Então vamos começar com shamatha. He's way beyond shamatha. Ele está bem para frente de But shamatha we're aqui, not. mas... We're not. Yeah. And so, we know for shamatha, optimally, you want a quiet environment, conducive, simple lifestyle, so you can really focus uninterruptedly, continuously, until you really deeply stabilize your mind. That's clearly Então the vamos best. pensar, de uma forma ótima, né? Shamatha deveria ser assim, a gente vai para um lugar quieto, simplifica o modo de vida e se dedica continuamente à prática. But very few of us, if any of us, when we leave here on Friday, are going to an optimal environment. It's totally quiet, conducive, peaceful, so we can go into our practice with nothing coming up. As he says, no issues coming up. Totally protected. How many of you are going to a place like that? Quantos que vão para um lugar assim, daqui de nós todos que estamos aqui, né? Quantos de nós que vão ter essa chance de sair daqui e para um lugar completamente pacífico, quieto, sem nada nada que surja, né? Nenhum evento que surja na nossa frente, um ambiente completamente protegido, assim. So for example, even if you're living here, you may go back to your room on, let's say, Friday night. You say, okay, I really like that mindfulness of breathing. Now I'm going to sit quietly and focus on the breath in and out, in and out. Então vamos supor, né? A gente vai para casa, daí na sexta-feira à noite a gente vai para o nosso quarto e a gente vamos supor que a gente gostou muito da prática de atenção plena à respiração. Então a gente vai para o quarto, fica lá observando o ar entrando, saindo. So peaceful. I like Dharma. Ai, tão pacífico. Ai, gosto disso. Que delícia. I don't like that much. This dog is driving me crazy. Esses Why don't they shut up? Esses cachorros estão me deixando louco. Por que eles não calam a boca? The barking of the dog is called barache in Tibetan. Barache. And bara means in between, and chet means cut. So here I am, and here's my breath, sensations of the breath, and then comes and it's interrupting, it's cutting in between me and my meditative object. So I want to go out with some chloroform. Put them all to sleep. Just for a little while. 24 minutes. 24-minute chloroform. Então imagina que a gente está fazendo prática, né? Aí tem essa palavra barche, que é alguma coisa que se coloca no meio, assim, entre eu e a prática, né? Então o latido do cachorro é isso, ele coloca, é uma coisa que entra entre a gente e a nossa prática, e interrompe a prática, né? Então ele falou assim, por que a gente não pega um clorofórmiozinho e sai distribuindo umas doses de clorofórmio só para o cachorro dormir por 24 minutos? And same thing if you're observing thoughts. Your shamatha is always selective, right? It's not just being open. And so if you're doing the shamatha practice he teaches here, then you have the 5 sensory domains. You're not attending to those. You're attending to only one domain, the domain of the mind, right? So there you are observing thoughts, and then the same thing, or it's, you know, it's more of a symphony than just a solo. Right? Então, a mesma coisa para a prática de shamatha com foco na mente, né? Pensa assim, que shamatha é sempre uma prática seletiva. A gente escolhe um domínio sensorial. Então, vamos supor que a gente está
ali prestando atenção na mente, né? Mas os outros sentidos estão abertos, né? Ué, não tem como... Aí, vamos lá. Que vai... Ele falou que os cachorrinhos é mais uma sinfonia, não é um solo. É mais uma sinfonia, assim. And so this is auditory, barche. And that is, I'm trying to attend to my mind, and sound is cutting in between, like two people dancing, and then somebody cuts in between. Well, they're cutting in between. I want to dance with my mind, and the sound, the barking, is cutting in between. So that's an obstacle, yeah? Então, vamos supor, a gente está querendo prestar atenção na mente, mas alguma coisa vem e corta, né? O latido do cachorro corta a nossa prática. É como se a gente estivesse dançando com alguém e alguém se entrasse no meio, assim. É a mesma coisa, a gente está querendo dançar com a nossa mente, mas aí os objetos cortam, barche. São obstáculos daí. So for the practice of shamatha in particular, the whole world, everybody, and everything out there, and also your body, can all arise as just a constant flow of barche, of obstacles. The world is an obstacle to my practice. Would you please stop or go away? You're bothering me. Everybody, universe, basta. Na prática de shamatha, o mundo inteiro, inclusive o nosso corpo, na prática de shamatha, se transforma em barche, em obstáculo. A gente poderia falar assim, dá para vocês pararem? Dá para vocês irem embora? Vocês estão me atrapalhando. So Basta. yeah. So really the only good meditation place would be like a sensory deprivation tank. Na verdade, o único lugar perfeito para a prática de meditação seria o tanque de privação sensorial. Maybe they'll start selling those for meditators. Daqui a pouco eles vão começar, talvez, vender isso para os meditadores. But even then, you'll have sensations arising in your body. And Mas that's also barche. Mas mesmo assim, vai ter as sensações surgindo do corpo, que também são barche. So that's a problem, yeah. These are called barche, something cutting between, or we translate as obstacle. Então, isso é um problema. É barche que a gente traduz como obstáculo. There's one very clever way. This is just for shamatha. We'll get to the others later, because he's not talking about shamatha. Oh, there's a very clever way to engage in a certain type of practice of shamatha, where there are no barche. Mas tem uma forma que é muito inteligente de fazer uma prática de shamatha sem qualquer barche. Where nothing can get in between you and your meditative object. If it's your breath, yes. Your thoughts, yes. A Buddha image, yes. Tem alguma coisa que a gente possa usar como objeto de meditação que não seja sujeito a obstáculos? Porque respiração, claro. Pensamentos, lógico, pode ter obstáculo. A imagem do Buda, com certeza. Mas Can you imagine what that would be? What kind of shamatha practice is there for which there are no barche? qual é o tipo de prática de meditação para a qual não existe nenhum barche? Awareness of awareness. Awareness of awareness. Who said? Who said? You said? Why do you say that? Oh, because you're open to all phenomena. Porque você está aberto para todos os fenômenos. No, that's not true. Não, não, não é verdade. Yeah. In fact, you're not open to all phenomena. This is shamatha, not dzogchen. In the awareness of awareness, you're not interested in any phenomena, any appearances at all. There's no interest. You're withdrawing your awareness from all appearances. The crucial, I'm very glad you said it. In this practice, unlike Mahamudra and Dzogchen and many other authentic practices, this one, awareness of awareness, you take no interest and do not deliberately give attention to any appearances at all. You're withdrawing your awareness from all appearance, all objects, and resting only in the sheer cognizance and luminosity of your own awareness, but nothing that your awareness is illuminating or knowing outside itself. So it's very selective. Então, a prática de consciência da consciência, como prática de shamatha, ela é uma prática onde a gente recolhe a nossa consciência de todas as aparências dos seis sentidos, inclusive da mente, né? Os 5 sentidos físicos da mente, recolhe e dirige para a própria consciência. Então, é a prática de shamatha mais seletiva que existe.
Se a gente tivesse completamente aberto, seria uma prática de dzogchen, não de shamatha. Shamatha é sempre uma prática seletiva. So awareness of awareness, or shamatha without a signs. Shamatha without a sign means no object, Então, no referent, nothing out there. And that means none of that. Not visual, none of that. This is absolutely not the same as what is called open presence, or open monitoring, or choiceless awareness. It's totally different. então a prática de shamatha de consciência da consciência, ou shamatha sem sinais, significa que não tem nenhum sinal, nenhum objeto de meditação. Então ela é completamente diferente da prática de choiceless awareness, consciência sem escolha de foco, talvez. É um tipo de uma presença aberta, onde não tem nenhum foco selecionado, né? Presença aberta. Consciência da consciência é completamente diferente dessa prática de presença aberta. So, different practice. Então é uma prática diferente. So the question goes out again. Is there a shamatha practice for which there are no barche? Então, de novo, tem alguma prática de shamatha na qual não existe nenhum obstáculo? Nothing can get cut in between your awareness and what you're meditating on. Então tem alguma coisa que alguma prática de shamatha que não tem nada que possa cortar, se interpor entre a sua consciência e o objeto da sua consciência? Yes, call it out. This practice that you just did. That is correct. É isso mesmo. That's correct, yeah. Your answer was correct, the reason was not correct. A resposta estava certa, mas a razão não estava. But it's quite true, it's quite clear, isn't it? And that is, if your awareness is staying home, and what you're attending to is home, there's nothing in between, nothing can get in between. What would get between awareness and awareness? That's not possible. Então a resposta que o Marcelo deu estava certa, mas a razão é porque se você está consciente da sua própria consciência, se a consciência está consciente da consciência, o que pode entrar ali no meio? So when you're really truly resting in awareness, of course it's nice to have a quiet environment. Of course, that's still true. Se você está repousando na própria consciência, é claro que é bom você ter um ambiente tranquilo em volta, com certeza. But here, this is my symbol. Here, you're resting here, and then out there is, that's not getting in between. That's out there. Or a thought comes up. When is dinner? When's the bell going to ring? That's out there. It's not here getting in between your awareness and what you're meditating on. Então vamos supor, ele usa isso como mudra, né? Para representar essa prática de consciência da consciência, né? Então vamos supor, a gente está aqui com a consciência repousando nela mesma. Aí um cachorro late ali. Nosso campo é auditivo. Mas ele não tem como entrar no meio do consciência mesmo, né? Ou então surge um pensamento. Que horas que vai sair o almoço? O que será que tem para almoçar hoje? Né? É um pensamento que está surgindo, mas não entre a consciência e a própria consciência. But now we come back to Dujum Lingpa's predicament in this phase of his practice, where he's cut through, gained some genuine realization, and yet he's still, even there, at that high level, it's falling apart. Mas vamos voltar aqui para o Dujum Limpa. Ele tá fazendo uma prática num nível bastante elevado, assim. E ainda assim, quando acontece alguma coisa, a prática se deteriora. And so this is then what Dorje Tolut was responding to. How do you deal with that? How can you not only compose your practice, get it together, slip into Rigpa, but how can you remain? It's not just a matter of shamatha. It's more subtle, more complex than that. Então essa que é a resposta que Dorje Tolut está dando para ele. Não só como repousar em Rigpa, né, mas como continuar, sustentar esse repousar em Rigpa, que não é simplesmente uma prática de shamatha, é muito mais sutil. So with the conclusion of this Hung Hung chant from Dorje Tolut, just to repeat the last sentence, with those words, he, that is Dorje Tolut, became non-dual with me, Dujum Lingpa, merged into inseparably merged into my own being, and an experience arose of my great appearances. So that is, he's calling it my appearance, his words, that is all of these, of the universe. You look at the stars, the planets, planet Earth, everything. These are my appearances.
And all of these arose, my appearances, pervading all of samsara and nirvana. Com essas palavras, ele tornou-se não dual comigo. E surgiu uma experiência de minhas grandes aparências. Ele está usando a palavra minhas aqui mesmo. Porque os céus, as estrelas, todo o ambiente são minhas aparências. Então, This is neither megalomania, this is all mine, nor is it solipsism, that everybody else, you're just figments of my imagination, because I'm in the center, I'm the only one here, and you're just my imagination. That's simply silly, and the other one's also silly, so it's neither one of those. Então, isso de dizer que todo o universo são minhas aparências não é nem megalomania, né, de achar que tenho tudo isso aqui, tudo é meu, nem solipsismo, de achar que não existe nada, a única coisa que existe sou eu, que estou no centro da minha mandala, né? But what is simply true Que é verdade. is that whether you're an astronomer or you're an atomic physicist or a poet, whatever you may be, you're always in the center of your universe. Então, tanto para um astrônomo, como para um físico nuclear, quanto para um poeta, cada um está sempre no centro da sua própria mandala. If you're an astronomer looking through a massive telescope out into the depths of the universe with billions of galaxies, you're viewing them all from your perspective. You, as an individual, using the telescope, but it all comes down to your appearances. From your planet, from your home, from your laboratory, you're in the center. Então, imagina um astrônomo, né, olhando por meio de um telescópio super potente, todas as galáxias, estrelas, milhares de galáxias, estrelas. Ainda assim, o centro, ainda assim você está observando tudo isso da sua perspectiva, do seu planeta, da sua casa, do seu laboratório, da sua perspectiva. There's a nice analogy, just like a poetic analogy, but in modern physics, everybody knows that from the time of the Big Bang until now, and continuing, that the very fabric of space-time is expanding, and it's expanding more and more rapidly. Yeah? Então, ele vai dar uma analogia um pouco poética, mas se sabe que desde o Big Bang, o tecido de espaço-tempo está se expandindo desde o Big Bang. E agora está se expandindo cada vez mais rapidamente. And they discovered decades ago what is called the red shift, and that is when you look out at other distant stars or galaxies especially, you see they're all moving away from you. They're all moving away from you. Então, há décadas já se descobriu red shift. Red shift, yeah. Mudança vermelha, talvez. Red shift. Que quando a gente observa um astro, ele está sempre se afastando de nós. But it's also perfectly clear that if we lived in another galaxy, that all the other galaxies would be appearing to move away from you there. E também está claro que se a gente vivesse numa outra galáxia, os astros também pareceriam que estariam se afastando de nós. Now, to understand this in terms of a metaphor, you take a muffin, some dough, with let's say blueberries in it, and and they put it in the oven, and then the little dough gets bigger, it rises, yeah? And all the blueberries are moving apart from each other as it gets bigger, because the fabric of the dough is getting bigger. So if you were a blueberry, you look at all the other blueberries, and they're all moving away from you. Whichever blueberry, they're all moving away from you. Então imagina uma massinha de pão, vai, para ficar mais fácil, de muffin, ele está usando, né, aquele pãozinho, com uva passa dentro, por exemplo. Então imagina que tem uma massinha de pão com uva passa dentro. Daí você põe no forno, aquela massa vai começar a crescer, né? Então se você é uma uva passa daquelas lá, você vai olhar em volta e vai ver que todas as uva passas estão se afastando de você, porque todo o tecido do pão está se expandindo, né? So instead of there being a center, and everything absolutely moving away from the center, the space-time itself is expanding, so wherever you are, you're the center, and everything's moving away from you. Então imagina que em vez de tudo estar se afastando a partir de um centro, na verdade, cada um de nós é um centro, todo tecido está se expandindo. Então é como se a partir de cada um de nós fosse um centro a partir de onde tudo está se expandindo. So there's nowhere that is the center. Então não existe um lugar que seja o centro, um único lugar que seja o The centro. real center. Um centro real. But everywhere is the center, Mas qualquer lugar é centro, relatively. relativamente. A bit like that. Nós somos assim. So an egotist
A narcissist might think the world revolves around me. Egoísta, narcisista, pode pensar que o mundo gira em torno de mim. I am the most important. Eu sou o mais importante. And everybody else is just around me. E os outros todos são simplesmente ao meu redor. And that's true. Isso é verdade. But it's also true for the earthworm that's 3 feet away. Mas também é verdade para o outro que está ali do lado. From the earthworm's seu lado. perspective, Para a minhoca. Para a minhoca também. the earthworm's in the center of the universe. É. A minhoca também é o centro do universo. Hola, so. So from that time onward, due to this sign, this Hung Hung chant, I knew that these were pith instructions for collapsing the false cave of appearances. Então, desse momento em diante, devido a esse sinal, eu soube que essas eram instruções essenciais para fazer colapsar a falsa caverna das aparências. This is his phrase, the false cave of appearances. He uses it again and again in one Dzogchen text after another. Essa frase é dele mesmo. Ele usa várias vezes essa expressão, falsa caverna das aparências. It reminds me of Plato's cave, where all you're seeing is shadows on the back wall of the cave, but you're still inside a cave. Parece a caverna de Platão, onde tudo que você vê são as sombras no fundo da caverna, mas você ainda está dentro da caverna. And the false cave here, coming back to Dujum Lingpa's own perspective, the false cave is this world of appearances that seems to be really out there. As like a cave, it is the container. It's really out there, and of course I'm really in here, inside the cave. Então, essa caverna aqui, voltando para o John Limpa, a caverna é representada por todas as aparências que me parecem estar realmente ali. E eu estou realmente aqui, dentro de uma caverna. And he's about to collapse the cave. E ele está ao ponto de colapsar a caverna. So to expand on this just a little, this again is classic format. He comes back to this again and again and again. Então, de novo, esse aqui é um formato clássico. Ele volta para isso vez após vez após vez. This is core to his Dzogchen strategy, this element, indispensable. Esse elemento aqui é chamado de estratégia do Dzogchen. É completamente indispensável. To expand on this just a little, now he gives the outline of what he's about to explain. First of all, number 1, seek out the source of names. Então, para detalhar apenas um pouco, primeiro, busque a fonte dos nomes. Number 2, destroy grasping at the permanence of things. Número 2, destrua o apego à permanência das coisas. And then finally and conclusively, collapse the false cave, which is primordially liberated. This cave is already liberated, already free, within your own mind stream. And how do you do that? By knowing and realizing all of samsara. E terceiro, para concluir, faça a falsa caverna colapsar, que está primordialmente liberada, quer dizer, ela sempre foi livre, primordialmente liberada, em seu próprio fluxo mental, pelo conhecimento e realização da totalidade de samsara e nirvana. So in the course of any type of practice, but we start with shamatha, there are said to be outer upheavals called long, which means like an upheaval or an eruption, like that. Yeah? There's outer, there's inner, and then there's secret. Então, em todas as práticas, começando pela prática de shamatha, existe o que se chama de erupções ou levantes externos, coisas que surgem externamente, coisas que surgem internamente, coisas que surgem secretamente. This happens, it's really, how do you say, just a fundamental element of going deeply into shamatha, dredging your mind, that this catalyzes, and it's authentic practice, not wrong practice. Authentic practice catalyzes karma, catalyzes events which trigger these eruptions, upheavals in the surrounding environment on occasion, upheavals in one's body inwardly, and upheavals psychologically. And these are called secret. Other people can't see them, but secret. And so authentic practice catalyzes, triggers these upheavals, and the upheavals very often throw us out of practice, disintegrate practice. Então isso é bem conhecido, assim, que quando a gente se dedica à prática de shamatha, por exemplo, e a gente está
dragando, assim, está revirando a nossa mente, vai acontecer de coisas como da prática que é autêntica. Não é que a gente está fazendo a prática de uma forma errada. A prática está sendo feita de uma forma correta e autêntica, mas a gente está revirando tudo. Então, a prática vai catalisar erupções de coisas externas. Então, pode acontecer alguma coisa no ambiente, internas no nosso corpo e secretas. Secretas no sentido de a gente não conseguir ver. Mas essas erupções vão acontecer na prática de shamatha. On this very straight, simple path that he's laying out here, upheavals are triggered through the practice of shamatha. You go deeper into Vipassana, another whole set of domain of outer inner secret upheavals are triggered by practicing very deep Vipassana. Then you go to Tekchu, another domain is triggered, more upheavals, and Turtgel. That's the deepest domain. Then you're really dredging samsara. So in each of these phases, it tends to bring stuff up, outwardly, inwardly, and secretly. Então, nesse caminho que o Jolimpa está desenhando para nós, de shamatha, então, existe um domínio de coisas que vão surgir, externamente, internamente, secretamente. Depois a gente passa para Vipassana, né? É um outro domínio que a gente está indo mais profundamente, e ali vai surgir uma outra série de coisas, externas, internas e secretas. Depois, quando a gente passa para Trekcho, vai acontecer de novo uma outra série de coisas que vão surgir nos 3 níveis. E aí, quando chega no Todgal, aí sim é que vai surgir mesmo coisas internas, externas e secretas. So it sounds like one is taking on a great burden. If you practice shamatha, all this stuff can happen and so forth. But of course, even if you don't spend any time practicing Dharma at all, you're just trying to have fun, make a living, get through, well, outer stuff still happens. And inner stuff with the body, illness, injury, still happens. Psychological problems, discouragement, depression, anxiety, still happens. So whether you're practicing Dharma or not, they still happen. Então pode parecer que é uma encrenca, que é uma complicação. Começar a fazer prática de shamatha, as coisas começarem a acontecer, né, pra gente. Mas mesmo que a gente não faça prática nenhuma do Dharma, não faça nada, as coisas vão acontecer do mesmo jeito, né? Coisas vão acontecer fora, vão acontecer no nosso corpo, a gente vai ficar doente e a gente vai também ter problemas psicológicos, enfim, né? E quando acontecem essas práticas, esses levantes todos durante a prática, essas coisas arrancam a gente da prática. Mas elas vão acontecer de qualquer jeito, praticando ou não. And whether we're practicing Dharma or not, we call them obstacles. I was doing so well and then something came up. It was awful. De qualquer jeito, sendo na prática do Dharma ou não, a gente vai chamar isso de obstáculo. A gente pode dizer, eu estava indo tão bem, daí agora aconteceu isso. And it's pretty obvious, and it gets more obvious as the years go by, as we get older, that almost everything out there, and actually most of what happens here in one's own body, is out of one's control. E quanto mais o tempo passa, conforme os anos vão passando, a gente vai compreendendo cada vez mais claramente de que tudo que acontece fora, o que acontece no nosso corpo, a gente não tem controle nenhum. The environment, O meio, o ambiente, can't control it. a gente não pode controlar. The economy, forget A it. economia, esquece. Other people's behavior, O comportamento das outras pessoas, your spouse, o seu boyfriend, marido, girlfriend, o seu namorado, forget it. esquece. Your children, Seus filhos, for a little while, por um tempinho, assim. Depois, but actually never. mas na verdade, nunca. You've got a little baby, the baby's crying. Você tem um bebezinho, o bebezinho começa a chorar. How do you make it stop? Como é que você faz ele parar de chorar? Then you have a dead baby in 3 minutes. It doesn't work. Ele deixa de ser um bebê em poucos minutos, não vai funcionar. So our control is almost zero. Então, nosso controle é praticamente zero. And over our own body, we can exercise and good diet and so forth. That's still no guarantee we won't get injured or we won't get sick. Mesmo Who controls that? a gente pode ter uma boa dieta, fazer exercício, mas como é que a gente pode garantir que a gente não vai se machucar ou ficar doente? Quem consegue controlar isso? And our own minds, not so easy to control them either. E a mente também não é nada fácil de controlar, né? Our dreams, how many people control your dreams? Nossos sonhos, né? Quantas pessoas conseguem controlar os sonhos? So it looks like, it seems like we're incredibly vulnerable and helpless, powerless to just a world full of obstacles. Mas, então a gente tem a sensação de que a gente está completamente vulnerável, sem qualquer esperança, sem nenhum poder sobre todos esses obstáculos do universo. And some people do, it's true, have a Dharma practice that is so fragile that almost anything goes. Oh, I can't practice now.
E, às vezes, algumas pessoas têm uma prática de Dharma tão frágilzinha que qualquer coisa que acontece, a pessoa fala, não dá para praticar o Dharma agora. And other people, and here's just a true fact, true statement, other people continue practicing continuously, even in the most adverse circumstances. That's just simply true. E também é verdade que algumas pessoas são capazes de continuar praticando Dharma nas situações mais adversas que a gente possa imaginar. So one of my teachers, Yanchak Rinpoche, is 86 years old now, Tibetan Lama, actually born in Sikkim. He spent, I think, 19 years in a Chinese concentration camp. Então, um dos mestres dele, Yanchak Rinpoche, que é tibetano, mas na verdade nasceu em Sikkim, ele passou 19 anos preso em campo de concentração. Ele tem 86 anos agora. They weren't much better than Auschwitz. Auschwitz, like a Nazi death camp. They weren't much better. Os campos de concentração chineses, né, quando a China invadiu, são melhores ainda que Auschwitz. They wouldn't march them off to gas chambers. They didn't do that, but they would work them, they would starve them, they would torture them. Many would die of starvation or die of torture, and that was for 19 years. Eles não colocavam lá nos campos de concentração chineses, eles não colocavam os tibetanos em câmaras de gás, mas eles torturavam, eles deixavam sem comer. Então muita gente morria de fome, morria torturada. For him, that was his 19-year retreat. Para ele, foram 19 anos de retiro por Yanchak Rinpoche. He just practiced all the way through. Ele praticou o tempo todo. And he said, during those years, I was happier in prison than most people are outside of prison. E ele diz que durante aqueles 19 anos ele era mais feliz dentro da prisão do que muitas pessoas fora da prisão. And when you're in a concentration camp, what do you really control of your environment? E quando você está num campo de concentração, imagina o que é que realmente você consegue controlar. So it's not so simple that it's simply reality from outside is breaking up or eroding our practice. It's not true. Não é verdade que as coisas de fora é que interrompem a nossa prática, fazem com que ela se deteriore. Não é verdade. And what he's getting at here is that when we go into solitude, when we come and rest in shamatha or in some understanding of emptiness or in rikpa, we're temporarily going into a very serene, quiet space, and then we come out, and then all that stuff happens. Então, o que ele está dizendo aqui é que durante a prática de shamatha, ou repousar em rikpa, ou vipassana, né, repousar na vacuidade, você consegue sustentar aquela prática. Mas daí, quando você sai, as coisas começam todas a acontecer, e aí a sua prática se perde. And now here's the question, what empowers external circumstances? What gives them the power to disrupt and to disintegrate our own practice? Então a questão aqui é o que dá poder para as circunstâncias externas romperem e estragarem a nossa prática. So do they already have the power from their own side? Será que essas circunstâncias elas já têm poder, elas têm poder por si mesmas? If that's true, then we simply try to protect ourselves and bear it. Like, wait until it's over. Se isso for verdade, então a gente precisaria mesmo se proteger, se enterrar. But he says that's not the case. Mas ele diz que esse não é o caso. What empowers these appearances to disintegrate our practice is not from their side. Então ele está dizendo que o que empodera as aparências para desintegrar a nossa prática não está lá fora. What empowers them is our own delusional tendency of reification. O que empodera essas aparências é a nosso próprio hábito de reificar, tendência de reificar as coisas. We come back to a familiar metaphor. It's a very strong metaphor. A gente volta para uma metáfora bem forte. And that is if you're within a dream and thoroughly lucid, I mean your comprehension of the dream as a dream is very thorough, then there is literally nothing in that dream that can harm you or disrupt you or even irritate you. Então, quando a gente está num sonho lúcido, completamente lúcido, não tem nada no sonho que possa nos causar mal, que possa nos perturbar, nem nos irritar, nada. Like the story I told of the woman with the man with a knife. Yeah, I told that story here, didn't I? Yeah. So that would be a big interruption. You I didn't? No. Okay, I'll tell you. So there's one woman I know.
She's very, very gifted for lucid dreaming, dream yoga. Então, ele vai contar uma história de uma aluna dele que é muito... ela tem muita experiência, muito talento natural para sonho lúcido. And in one of her many lucid dreams, where she's very, very lucid, clearly comprehends the dream as a dream, Então, num desses sonhos que ela estava bem lúcida, que ela estava compreendendo completamente aquilo como sonho, a big man, very threatening, very hostile, approached her with a big knife. Like he's going to get her. um homem bem grandão, bem horrível, super amedrontador, assim, apareceu com uma faca gigante, assim, ameaçando ela. Now that's a barchet. E isso é um barche. Big man wants to Sim. stab you with a big knife. Alguém like quer that. furar você com uma facona? So she told me what she did. Então ela contou o que ela fez no sonho. As he came closer and closer, full of malice and his big knife, she took his hands in her hands with a knife, yeah, like that, and then she plunged the knife into her own guts. Então, quando o cara estava chegando perto dela com aquela facona, ela olhou bem para a cara dele, pegou a faca, as mãos dele com a faca assim, e enfiou a faca na barriga dela. It's a very Pra barriga. unusual way to disarm somebody with a knife. É uma forma bem pouco usual de desarmar alguém, né, que está com uma faca. You put the knife where it can't do any harm, Você põe a faca logo para não fazer mais mal para você, in your gut. na sua barriga. So she told me this, and Oh. I asked her, did it hurt? Daí ele perguntou, doeu? She said no. E ela falou, não. It was a dream knife Era uma faca de sonho and dream gut. numa barriga de sonho. So how can that hurt? Como é que pode isso machucar? It's like thrusting a rainbow into a cloud. And the cloud goes, ooh, no. É a mesma coisa que esfaquear uma nuvem com um arco-íris. E a nuvem fazer, ai. And so she saw there's no possibility of harm here. Ela viu que não tinha nenhuma possibilidade de se machucar ali. She could have just relaxed and let him stab her many times. Ela podia ter simplesmente relaxado, deixar o cara esfaquear ela muitas vezes. Or, in the lucid dream, she could have transformed him into Mickey Mouse. Ou então, no sonho, ela poderia ter transformado o cara no Mickey Mouse. That's not a problem. Mickey. Or she could have flown away. Ou ela podia ter saído voando. Or she could have turned herself into a monster and squeezed his guts out. Ou ela poderia se transformado num monstrão e esmagar o cara. Do whatever you like. It's your dream. Podia fazer o que ela quisesse, sonhar lá dela, né? Just a free play of your own mind. É a brincadeira livre da tua mente. But on that occasion, she simply decided to let him, go. Mas naquela vez, ela simplesmente decidiu pegar a faca e se esfaquear. So for her, there were no barche in the dream. Então, para ela, não tinha nenhum barche no sonho. And it wasn't because her dreams were all pleasant. E não é porque o sonho dela era todo agradável, It was because she didn't reify anything in the dream. mas porque ela não reificava nada no sonho. And therefore, she did not empower this big man with his knife to have any ability to harm her in any way. E por não reificar, ela não empoderou, não deu poder para esse cara com essa faca machucá-la de forma alguma. By being lucid, she didn't take away power that he had. She didn't give him power that he never had. Por estar lúcida no sonho, não é que ela tirou um poder que o homem da faca tinha, mas ela simplesmente não entregou um poder para ele que ele nunca teve. So Jujim Lingpa is saying it's the same here. Então, John Limpa vai dizer a mesma coisa aqui. Está dizendo a mesma coisa What aqui. enables the world to interrupt or arise as obstacle, the world, individual, people, and so forth, is not from its side. It's by our own side, delusional tendency of reification. And then anything can arise as an obstacle. Então, o que ele está dizendo aqui é que o obstáculo só vai surgir se a gente der o poder de reificação. Se a gente reificar as coisas, elas vão se tornar obstáculos. Senão, pode surgir qualquer coisa. Os obstáculos verdadeiramente nunca vão surgir. So I think we can clearly infer that even though he's had profound realization, it's not complete realization, but when he comes out, the world is still upsetting him, right? And why? And then he recognized why. The world is still upsetting him or interfering with his well-being, his practice, because he's empowering it, and how he's empowering it is
with reification. Então, o que ele está dizendo aqui para nós é que mesmo nesse nível de realização, que já é grande, ainda assim, quando ele levanta da prática e o mundo surge para ele, ele ainda perturba, ainda interfere. Né? Interfere por quê? Porque ele empodera. E ele empodera como? Reificando. So let's go back to the Dzogchen view of the etiology, the process of formation, evolution, of how we get to this waking state. Because we're not always in this state. How do we get here? Então vamos voltar para a visão do Dzogchen que vai dizer a etiologia. Como é que se formou esse estado de acordado que a gente estava sempre assim, não foi sempre assim, mas como é que esse estado de estar acordados começou? So we'll go in a little time machine and go back 8 hours, 10 hours, something like that, to early this morning. At that point in your sleep, when you're in deep, dreamless sleep, and we'll assume you're not lucid, you're out. Então vamos voltar na máquina, pegar uma máquina do tempo, voltar umas 8 horas mais ou menos atrás, no momento em que a gente estava dormindo em sono profundo, sem sonho e não lúcido, simplesmente apagado. At that point, relatively speaking, you're simply unaware. Naquele momento, falando relativamente, a gente estava inconsciente. You're not aware of even the most obvious fact, A gente não estava consciente nem mesmo do fato mais óbvio, and that is that you're asleep. do dia que a gente estava dormindo. You don't even know that. A gente não sabe nem isso. So there's no explicit awareness of anything. Então não tem nenhuma consciência explícita acontecendo. So at that time, you're simply resting, this is straight Dzogchen teaching, you're resting in the substrate, the alaya. Então naquele momento a gente estava simplesmente repousando em alaya, no substrato. And it said the essential nature of the alaya, the substrate, is unknowing, ma rikpa. E a essência do substrato é a inconsciência, ma rikpa. And then, there's some subliminal movement. Sometimes it's called karmic energies. Karmic, something, you don't stay asleep forever. Simple. You don't stay in deep sleep forever, right? When you're healthy. And so, something moves it. And it's called karma, or karmic energies. They're called samskara. So, habitual propensities. There's some kind of energy there in the subconscious that disturbs and arouses you from the substrate. Então imagina que a gente está dormindo no substrato, que tem essa característica de não saber nada do que está acontecendo, mas aí como a gente não vai ficar dormindo para sempre, né? A gente é saudável, assim, então alguma coisa começa a se mover subliminarmente, assim, alguma que se chama pode se chamar de energia kármica ou de propensão ou samskaras, né? Alguma coisa começa a se mover e rompe aquele equilíbrio e surge alguma coisa. So there's a word I like a lot, symmetry. Symmetry means a complete homogeneity, no difference, up, down, left, right, yes, no, just. Então tem uma palavra que ele gosta muito que é simetria. Então imagina uma coisa completamente simétrica, que não tem para cima, para baixo, do lado do outro, completamente simétrico. So when you're simply resting in dreamless, unconscious, dreamless, deep sleep, there's a symmetry of a smooth plane of unknowing. Então, quando a gente está dormindo, no sono profundo, sem sonho, não lúcido, existe uma paz, assim, uma coisa bem simétrica, que é de não saber de nada, de inconsciência, simétrica. And then there's a movement, an unconscious movement, of these karmic energies, and that perfect symmetry is broken. Então, imagina que aí, embaixo dessa superfície de não conhecer, alguma coisa começa a se mover, alguma energia kármica, um movimento qualquer. E aí ela quebra essa simetria. This is all coming from the Lake Vajra's teachings in other texts. Essa explicação vem do Vajra do Lago de um outro texto. And he states then that the substrate consciousness emerges from the substrate. E aí a consciência substrato emerge de dentro do substrato. It was, while immersed in the substrate, it's not non-existent such that you're absolutely unaware, but it is completely veiled, and so the knowing is only implicit. Então, quando a consciência está completamente imersa no substrato,
não é que ela está completamente inconsciente, né? Ela tem que não existe uma consciência explícita. So just as an image, the one that always comes to mind as a habit, is if you had like the sword of Manjushri, the flaming sword, or if you like Star Wars, the lightsaber. And if you imagine it in the sheath, you know, it's a container, then there you can't see the sword. And if it's radiant, well, you can't see that either, because it's completely veiled in its sheath, correct? Então imagina, uma das analogias que ele gosta, imagina uma espada de Manjushri, ou se vocês gostam do Star Wars, o sabre de luz dos Jedi. Imagina que a espada está dentro da bainha, né? Está lá guardada na bainha. Mesmo que ela seja luminosa, brilhante, a gente não vê nada, porque ela está guardada, né, na bainha. But now this substrate consciousness, this very primitive, raw, primal, not human, luminosity, emerges and becomes explicit. Aí imagina que essa consciência substrato, que é muito primitiva, muito crua, muito primitiva, nem humana, ela emerge do substrato. So now the symmetry begins to break. Então a simetria começou a se quebrar. There's substrate and there's substrate consciousness. Aí tem o substrato e a consciência substrato. There's the luminosity, the very nature of the substrate consciousness is O luminosity. substrato é luminosidade, But it's not illuminating anything because it's just emptiness. mas ela não está iluminando nada, porque não tem nada ali para iluminar, está vazio. Mas não de vacuidade, vazio não tem nada. And then there's the further breaking of symmetry. E aí tem uma outra quebra adicional da simetria. Now something is like a ball, a stone is rolling down a mountain and hits one stone and then it catalyzes. So now a process has been set in motion. Então aí acontece uma outra quebra de simetria, que é, imagina que tem uma pedrinha no alto de uma montanha que começa a rolar, bate numa outra pedrinha, que bate em outra, e tem toda uma cascata, assim, uma coisa de movimento que é colocado. And Que what é iniciado. triggered this cascade effect was the movements of karmic energies. O que desencadeia essa cascata de pedrinhas caindo, né, são as energias kármicas. And now the next thing to emerge is called in Sanskrit klishtamanas. E aí a próxima coisa que surge é o que se chama em sânscrito de klishtamanas. Literally it's afflictive, my best translation, afflictive mentation. A tradução que ele dá é mentação aflitiva. Afflictive is clear. Mentation is a very primal, raw, primitive activation of mind. E, bom, aflitivo, mas mentação é uma ativação bem primitiva, bem primária da mente. It's preconceptual, pre-verbal. É pré-conceitual e pré-verbal. And the experience of this klishtamana, or afflictive mentation, is simply a drawing together, like that, almost like a fist. I am. Essa mentação aflitiva é como se ela reunisse, tivesse aqui dizendo, eu sou. Even very primitive sentient beings, with no frontal cortex and so forth, any sentient being, however primitive, has that sense, me, not me. Qualquer ser primitivo, qualquer ser senciente, simples, ele tem essa consciência de eu tô aqui, eu sou isso, não sou aquilo. Without thinking it, without saying it. Sem pensar e sem falar isso. But if we use language, me, not me. Mas a gente usa a linguagem eu, não eu. I like it with two fists. Me, not me. Me, não eu. Eu, não eu. So it's like a contraction Como uma contração of I am. do eu sou. And then I am here and the substrate's over there. I'm here, space is over there. Então, eu tô aqui, o substrato está ali. Eu tô aqui, o espaço está ali. So we see this is the root, the really raw, fundamental, primitive root of self-grasping, egotism, narcissism, megalomania, all the way through. All of these are just elaborations of this. Então, a gente vê que a partir dessa coisa muito primitiva, muito primária, né, surge toda uma elaboração de eu sou. Né, surge toda a fixação ao eu, aí até o egocentrismo, megalomania, assim por diante, toda uma elaboração. And then this triggers another emergence. E isso desencadeia um outro surgimento. And this is simply called manas, or Yes. mentation.
Isso chama manas, ou mentação existe? A gente está criando aqui uma palavra, eu acho. Existe? Mentação. Então, mana significa só mentação. Atividade da mente. First subtle, then coarse. Primeiro sutil, depois grosseiro. It is this factor of the mind. It's a factor of the mind, still very primitive, but which enables different appearances to be distinguished. Então, é um fator mental ainda muito primitivo que permite que as aparências sejam distinguidas uma da outra. Like tactile and auditory, not the same. They're not blended. Como tátil e auditiva. São diferentes, não são a mesma coisa. Yes and no. Sim e não. Pleasant, unpleasant. Agradável, desagradável. It's a factor that enables us to distinguish anything in terms of different appearances. É um fator mental que nos permite distinguir qualquer coisa em termos de aparências. And it's not conceptual. E é não conceitual. So again, just as an analogy, it's like a prism. And light is flowing, but this is the prism. The prism is mentation, and the light of consciousness now is flowing through this prism, and then it's refracted, and then you see like the colors of the rainbow. Now, because of the activation of manas, you're able to distinguish different types of appearances. Então a analogia é assim, imagina que você tem um prisma e a luz passando pelo prisma, a luz da consciência passando pelo prisma, né? Então quando ele passa pelo prisma, ela sofre difração e aí ela se divide em várias cores. Então a mentação permite que a gente identifique essas cores como sendo diferentes umas das outras. And then this evolution continues. E aí essa evolução continua. To coarse mentation. Para a mentação grosseira. And this is when concepts begin to be activated. The conceptual identification, this versus that. E aí é que os conceitos começam a ser criados, a designação conceitual disso, daquilo, daquilo outro. This is still pre-verbal. It's conceptual but pre-verbal. That is, you don't need to speak Portuguese, English. You don't need any particular language. You can still distinguish conceptually without having words. Então, ainda é uma distinção sem palavras, não é pré-verbal. Você distingue conceitualmente, mas você não precisa falar nenhuma língua, em português, nenhuma língua. É antes das palavras. So there may be some corroborating evidence from neuroscientists when they study the brain activity of an unborn fetus during the last trimester, the last 3 months, that based on neurophysiological activity, it seems that this unborn fetus is able to distinguish between the sound of its mother's voice and somebody else's voice. Então tem algumas evidências dos neurocientistas que estudaram as regiões do cérebro de um bebezinho no terceiro trimestre da gravidez, e a conclusão desse estudo foi que o bebezinho, que não nasceu ainda, né, não é um bebê, que nasceu ainda, ele é capaz de distinguir a voz da mãe da voz de qualquer outra pessoa. So that's a conceptual distinction, mother's voice, not mother's voice. Então é uma distinção conceitual da voz da mãe, da voz de outras pessoas. But I think we can assume that this unborn fetus isn't saying that in Portuguese. Mas a gente pode ter certeza, né? Dá para concluir que essa distinção não é feita em português. Or any language. He hasn't Em learned nenhuma language. linguagem. Ele não sabe falar ainda. But now we're very close. So now concepts are operating, concepts are differentiating, and the world of appearances is becoming more and more differentiated, cut, sliced, diced, by concept, like a knife coming in, and concept demarcating, cutting, cutting, cutting. Então aí nesse ponto a gente já está pegando todas as aparências e demarcando, fazendo cortes assim, né? Recortando as aparências todas, conceitualmente. But here we're just going from a state of deep sleep to your waking up and then experiencing your room. Mas aí então a gente está passando do sono profundo para você acordar e daí você ter a experiência de tudo na sua volta no seu quarto. And now you finally come fully awake, and now all of your languages, your language, your personal history, and so forth, your conceptual framework. Now all this comes in and then clearly objectifies. Oh yes, that's Jay. Oh yes, this is Lama Samden's. Oh yes, here I. Oh yeah. But now all of the conceptual apparatus comes in to create a world of objects and to create a world of subjects. Então aí quando você acorda finalmente, você começa a identificar todas as coisas baseado na sua linguagem, na sua história pessoal, nas suas impressões. Você começa a falar, ali está o Alan, que tem
templo do Lama Santen. Então você começa a objetificar as coisas lá fora e subjetificar você mesmo. And now that this whole machine of conceptual imputation, designation, is fully operative, then as we're attending to the world of appearances, we're not just seeing visual forms, auditory forms. No. We're saying, this is a temple, and this is Claudia, and this is Lama Samden, and this is me, and this is my knee, and this is my water, and this is me over here, and I'm over here. Mm-hmm. And so now we're living now in a world not just of 6 types of appearances, but a world filled with objects out there and centrally populated by me, the subject, in here. And of course, you appear quite separate from me. You're really over there, and I'm really over here. Right? Então, quando esse aparato todo começa a ficar cada vez mais operacional, né, a gente deixa de ver as aparências dos 6 sentidos e começa a ver pessoas, óculos, copo d'água, caneta, Lama Santen, Alan Wallace. A gente começa a objetificar tudo e também tem um eu aqui que estou operando do centro. Então tem um monte de coisa que não sou eu e eu aqui que estou no centro separado de você. A gente não vê mais cores e formas, nem sons, a gente vê objetos lá fora. E eu no centro observando tudo isso. So by the power of conceptual designation, then we see appearances, like I'm seeing visual form. Então, pelo poder da imputação conceitual, a gente vê forma visual. And as Jay is speaking, I hear auditory appearances. Então, quando eu estou falando, ele ouve, tem as aparências auditivas. And then my conceptual imputation comes, oh yes, this is Jay's body. E aí a imputação conceitual vem e fala assim, isso aqui é a Jay. This is Jay. Isso é o Alan. And that's Jay's voice. E essa é a voz do Alan. Jay is another person. O Alan é outra pessoa. She's out there, she's not me. Ele está lá, não sou She's eu. not an appearance of my mind, she's over there. Ele não é uma aparência da minha mente, ele está logo ali. So I've objectified, made an object of this person. Então a gente objetifica, a gente cria um objeto, que é essa pessoa. Who has as your attributes the appearances arising to my visual field. Que tem como atributos as aparências que surgem no meu campo visual. And the visual appearances of Jay's body are in the space of my mind. E as aparências do corpo dele não estão na minha mente. They're not out there waiting for me. A aparência não está ali esperando pela gente. Right? They're rising independence upon my visual cortex. A aparência surge na dependência do meu córtex visual. And the sound of Jay's voice, that's not out there either. The sound of her voice is arising in the space of my mind. E o som da voz dele também não está ali. Ele está surgindo no espaço da minha mente. And if I touch her on the shoulder, if I touch you on the shoulder, and I feel your shoulder is like my shoulder, firm, bones, the tactile sensations of her firm shoulder are rising in the space of my mind. E assim, se a gente tocar o ombro dele, a sensação de firmeza do toque, a aparência, né, de firmeza assim do toque no ombro dele, não está lá no ombro, está na nossa mente, a aparência. Isn't that strange, though? Não é estranho The Jay is another person. que o Alan é outra pessoa? She is not a figment of my imagination. That's silly. Ele não está sendo construído pela minha imaginação. Isso é I could tolice. die right now. Jay is still there. Eu sei que agora mesmo, eu sei que ele está ali, Clear. né? Tá claro. And yet, when I attend to Jay, her form appears in my mind. The sensation of her shoulder, in my mind. The sound of her voice, in my mind. And then I've known Jay for some years, so my memories, who she is, her habits, and so forth, in my mind. And yet these are all qualities, I'm saying, of someone who's not in my mind. How is it possible that something out there could have attributes that don't exist out there, that exist only in my mind? Who is Jay? That's the question. Who is Jay? Because I don't think I've ever seen her. All I've seen are appearances in my mind, but she's not in my mind. She's another person. So who's Jay? Has anybody seen Jay? I've been looking. Where's Jay? She said, Jay's in her mind. Então, vamos lá. Então, quando não é estranho que todas as aparências do Alan, né? That's fine. Né? Todas as aparências dele estejam
ele é alguma coisa que está lá, mas a aparência, a forma dele está na minha mente, não está lá. O som da voz dele, a aparência do som da voz dele, não está lá, está na minha mente. Quando eu toco, se a gente tocar o ombro dele e sente a firmeza do ombro dele, essa aparência não está lá, está na minha mente. Não é estranho a gente ter todas essas aparências dentro da nossa mente sobre uma coisa que está lá fora? Como é que isso é possível? Né? Será que a gente já realmente viu? Quando eu olho para ele, tem toda uma história. Já conheço ele faz alguns anos, né? Tem toda essa história. Mas será que isso é realmente ele? Toda essa história está na minha mente. Será que isso é realmente ele? Aí a pergunta é, quem é o Alan Wallace? Alguém aqui já viu o Alan Wallace? Né? Essa é a pergunta. Que não quer calar. Who is Alan Wallace? So let's read now. The source of names. Então vamos ler. A source of names. The A source busca of names. da fonte dos nomes. A fonte dos nomes. Seek out the source of names. Busque a fonte dos nomes. It seems, without investigation, as if entities already have their name. They really are. She's really Jé. I'm really Alan. This is really a glass of water. It's already a glass of water. Parece que os nomes que a gente atribui já estão nas coisas. Aquele é o Alan Wallace, sou a Jeane, aquilo é um copo d'água. Parece que os nomes já estão lá. But is that true? Mas é verdade isso? Are the names really out there and we simply get them in Portuguese or we simply get them into English? But are the names, the identity, is it already out there? Será que o nome já está lá e a gente simplesmente pega em português ou em inglês? Será que a identidade já está ali? So we'll read just one sentence. The commentary has been a little bit slow here. By investigating and analyzing. So now this is Vipassana. And it's Vipassana, so we continue. By investigating and analyzing the tenacious, this deep habit, the tenacious grasping of saying the name I, and grasping at the thought, I am, which started with klishtamanas, afflictive mentation, and now is fully embedded in our sense of personal identity, our personal history, our language, our imagination. Now it's totally embedded. It started out raw, now it's full-fledged. This tenacious grasping, I am, by analyzing and investigating the grasping of saying I and grasping at the thought I am, you find that the basis of designation of everything, that is every time you do it, every time you think I or I am, this is a designation. This is something we're saying, we're thinking, we're projecting, right? Mm-hmm. And then we find that the basis of designation, that upon which we are imputing, designating, labeling. When I think I, okay, fine, what are you referring to? Mm-hmm. What are you projecting that on? Então, vamos começar a ler o comentário. Ao investigar e analisar, ou seja, fazendo uma prática de Vipassana, o apego resistente, esse hábito super enraizado de fixar-se e dizer o nome eu, e o apego ao pensamento eu sou, você descobre que a base de designação, ou seja, aquilo sobre o que a gente imputa conceitos que vêm da nossa história pessoal, da forma de a gente observar as coisas, incluindo de tudo, incluindo carne... Não, essa parte não foi. Então, a base de designação de tudo é essa base onde a gente imputa os conceitos. The basis of designation, every time you think I am, the basis of designation, including flesh. You say, oh, I'm getting chubby. Flesh. I am getting chubby. Okay. Flesh. Blood. Oh, I'm bleeding. Bones. I've got good bones. And throughout the interior, oh, I feel bad inside. Exterior. Oh, I'm looking good today. From the crown of the head, I still have hair. Down to the soles of the feet, you don't want to see them, is non-objective and empty. Então, essa base de designação, quando a gente fala eu, a gente está se referindo a quê, né? Quando a gente pega a carne, por exemplo, como base de designação, a gente fala assim, eu não. Eu estou ficando barriguda. Carne, eu estou barriguda. Sangue, eu estou sangrando. Ossos, eu tenho ossos muito bons.
tudo que está dentro do meu corpo, fora do meu corpo, do topo da cabeça, meu cabelo, até a sola do pé, que está suja, tudo isso são bases de designações. Mas ao que exatamente que a gente está se referindo? The basis of designation of I is non-objective, he says. It's not objective. Non-objective. That's what it says right there. A Non-objective. base de designação do eu é não objetiva. So I'm, on the basis of some designation, my body, my mind, and so forth, I'm saying I. But that basis of designation is not objectively me. Então, essa base de designação que eu estou usando para falar eu sou isso, eu sou aquilo outro, não é objetivamente eu. It's not already me. Não That is, é it's já- not already me, and I just call it me. Não era já meu e eu peguei e colei um meu. Eu. In fact, and this is to be investigated in every single case, that which I'm designating as me is not objectively me. Então, em todos os casos, aquilo que eu designo como eu não é objetivamente eu. It's empty. É vazio. It's empty of me. É vazio de eu. So my flesh, that's not a person. Essa barriga, essa carne aqui não é uma pessoa. Exterior of the body, not a person, not me. A parte de fora do corpo não é uma pessoa, não é eu. Interior, not me. Interiormente não sou eu. And then thoughts, images, memory, not me, not me, not me. E aí imagens, memórias, sonhos, não eu, não eu, não eu. So in every case, that which we're calling me Em todos os casos, aquilo que a gente chama de eu is not really there from its own side, não está realmente ali por si mesmo. and it's empty of me. E é vazio de eu. It's not me. É não eu. That's kind of a shock. Isso é um choque. But is it true or not? Mas a verdade não é. And so now we have 20 minutes for break. And in 20 minutes, the thought may come up. I. Então, nesses 20 minutos agora que a gente vai ter de intervalo, pode ser que surja um pensamento assim, eu am sou anything. I qualquer am coisa. anything at all. Eu sou qualquer coisa. So now you have some really hard work to do for 20 minutes. Aí você tem um trabalhão duro pela frente agora, nesses próximos 20 minutos. In 20 minutes, every time the thought, I or I am comes up, Nesses 20 minutos, sempre que surge o pensamento eu, see what you're designating that on. busca o que você está usando para designar como eu. Is it you or not you? É você ou não é você? If it's not you, why do you keep on calling something that's not you, you? Why Se não are é you doing você, that? se não é você, por que você continua chamando alguma coisa que não é você de você? It's like saying elephant, Uma coisa que dizer, elefante, cabbage, salsicha, football. futebol. What are you doing? O que você está fazendo? It's not that. Não é isso. So are you that crazy? Você está louco desse? Are you calling yourself a football? Está se chamando de futebol? Calling yourself something you're not? Se chamando de alguma coisa que você não é? You better check it out Melhor você olhar direito before you leave. antes de você ir embora. Okay? So we'll come back at 15 minutes past the hour. Então a gente volta às 11h15.
So it's good to bear in mind, to remember if you can, the sequence. I think it's a very meaningful and accurate sequence. From deep sleep, from the substrate, to the substrate consciousness, afflictive mentation, subtle mentation, coarse mentation, and then this. Full activation of the conceptual mind, which objectifies, subjectifies, and reifies everything. And that's samsara. Então é bom a gente ter em mente, não se esquecer, se for possível, dessa sequência, né? De uma profunda inconsciência do sono profundo ao substrato, a consciência substrato, a mentação aflitiva, a mentação sutil, a mentação grosseira e toda a ativação da mente com todas as aparências que surgem, a objetificação de tudo e a subjetificação de nós mesmos. This process, according to Dzogchen, occurs every time we move from deep sleep to the waking state. Segundo o Dzogchen, essa sequência ocorre todo o momento que a gente acorda do sono profundo. Que a gente está no sono profundo até o momento que a gente desperta completamente. And the reverse process occurs, like dominoes following the other way, the reverse process, right back to the substrate, occurs every time we go from the waking state and fall deep asleep. E o processo reverso acontece toda vez que a gente vai adormecer, passa pelo substrato até o sono profundo. That's the microcosm. Esse é o microcosmo. And the macrocosm is every time we're conceived, for example in a mother's womb, goes from the substrate, activation of karma from past lives, the substrate consciousness, and then eventually full activation. O macrocosmo é quando a gente é concebido, então tem daí o substrato, todas as nossas propensões kármicas que vão nos levar até o nascimento e a... And then when we die, exactly the reverse taking place. Full activation of the conceptual reifying mind, dualistic grasping. The brain is shutting down, everything is simplifying, goes right back to the substrate. And that's called the dark near attainment, culminating phase of the dying process. E no processo da morte acontece de novo o processo reverso, dessa ativação completa da mente dual, de todas as atividades de fixação, aí todos os sentidos vão começando a se fechar, até que a gente chega no substrato, e isso é chamado de o atingimento negro, que é o processo a culminação do processo de morte. Normally, when we fall asleep non-lucidly, this process is occurring, we're not aware of it, because the mind is getting veiled, more and more deeply veiled by dullness. Quando a gente adormece, normalmente a gente não está consciente disso, porque a mente vai se tornando cada vez mais velada pela sonolência. And likewise, most people who die non-lucidly, as they're losing the mind, they just pass out. E da mesma forma, a maioria das pessoas no processo de morte, eles vão ficando cada vez menos lúcidos até que eles desmaiam, apagam. But now let's have one session, right now, for the practice of just shamatha without a sign. Agora a gente vai fazer uma sessão dessa prática de shamatha sem sinais. We'll keep it really simple, Ele vai fazer bem simples. and it will look on the surface like what Dujun Lingpo was practicing after received the pointing out instructions from the Dakini, and then I meditated on luminosity and cognizance, which means he's simply resting in the sheer luminosity, the sheer cognizance of his awareness, but without looking out to any object, any appearance or object, or even any mental object, just keeping it simple. Então a gente vai fazer o que o próprio Dujun Lingpa fez depois que ele recebeu as instruções essenciais de Geshe Sogyal. Repousou a consciência na própria luminosidade e cognoscência da própria consciência, sem direcionar a atenção para nenhum objeto externo, nem dos sentidos físicos 5 e nem da própria mente. When you rest in that sheer simplicity, then of course you're withdrawing your awareness from the complexities of the conceptual objectification of the world around you and the subjectification of I am meditating on my mind. You're withdrawing from both into the simplicity. Então, quando a gente faz essa prática, a gente recolhe a nossa consciência da objetificação conceitual de tudo que está fora, de todos os objetos externos, e da subjetificação
de dizer, eu estou meditando, eu estou fazendo shamatha sem sinais. A gente recolhe e deixa a consciência repousar puramente, da forma mais pura e simples, na cognoscência e na luminosidade da própria You're consciência. withdrawing your awareness from all the diverse appearances to the 5 physical senses, but also the appearances of thoughts, memories. You're just not interested. A gente Boa noite. recolhe a consciência da complexidade, da diversidade de todos os objetos externos, de todas as subjetificações internas. A gente simplesmente não tem interesse, repousa só na consciência. You're withdrawing from coarse mentation, which is the conceptual way of differentiating this from that and all these appearances. A gente recolhe a consciência da mentação grosseira, que é de distinguir conceitualmente todas as aparências. Since you're not attending to any of these diverse appearances at all, you're withdrawing from subtle mentation. Então, como a gente está recolhendo a nossa consciência de toda essa mentação grosseira, a gente está repousando na mentação sutil. And insofar as you're really going very deep in the practice, even this klishtamanas, this afflictive mentation, is also being drawn right back into the substrate consciousness. E se a gente fizer de verdade essa prática, até mesmo essa mentação aflitiva começa a se dissolver na consciência substrato. And then you achieve shamatha. E aí você atinge shamatha. So then this is a perfect preparation for learning how to fall asleep fully consciously and being conscious when you get there to deep sleep, being fully conscious, lucid. Essa é uma prática muito boa para a gente exercitar essa possibilidade de adormecer de chegar até o sono profundo lúcido. And of course it's the perfect preparation for dying consciously, so when you come to the dark near attainment, you're not non-lucid. You're aware even there. E também, claro, que é uma preparação para morrer com lucidez. De forma que quando a gente chegar no atingimento negro, a gente ter lucidez nesse processo. And then there's this remarkable discovery that when you get there consciously, not just deep asleep or dead, but consciously coming to rest in the substrate consciousness, that it's blissful, luminous and non-conceptual. Então aí a gente pode descobrir que quando a gente está lúcido nesse espaço da consciência substrato, não quando a gente está dormindo profundamente sem lucidez ou quando a gente morre sem lucidez, mas quando a gente está lúcido nesse espaço, então surge luminosidade, bem-aventurança e não conceitualidade. So we're seeing how from the substrate consciousness, samsara rolls out like a carpet to this, and in this simple shamatha practice, we're rolling it back to the substrate consciousness. Então aqui a gente vê como é que o samsara se desenrola a partir da consciência substrata, né, como se fosse um tapete desenrolando, e como nessa prática a gente enrola de volta o tapete para a consciência substrata. So the symptoms of dualistic grasping and all of this reification, the symptoms are gone because that activation is dormant. Então, os sintomas da fixação dualista, eles se reduzem porque eles estão sendo colocados para dormir, estão dormentes. So it's a fascinating and profound discovery. Então, é uma descoberta fascinante e maravilhosa. That when we're not activating samsara, but go to the ground of samsara, and that's what the substrate consciousness is, the ground of your samsara. When we're not activating samsara, but consciously revert to the ground of samsara, it's blissful. Então é fascinante de perceber que quando a gente não está ativando o samsara, mas quando a gente está desativando e repousando na base do samsara, que é a consciência substrato, ela tem bem-aventurança ali dentro. But of course you're not taken one step on the path of liberation. Mas a gente não terá dado nenhum passo na direção da iluminação. If you actually then cut the root of samsara, by cutting the root of dualistic grasping, then there's another whole dimension of bliss that comes from knowing reality as it is, rather than simply making dualistic grasping go dormant. Então, quando a gente corta a raiz do samsara, aí tem toda uma outra dimensão de bem-aventurança que surge de perceber a realidade como ela é, e não só a bem-aventurança que vem de colocar as aflições para dormir. So, time is running out. Let's have one session. Então, Shamatha without a sign. Então, o tempo está passando, vamos fazer uma sessão de shamatha sem sinais. As usual, settle body, speech and mind in the natural state, and for a short time,
calm and soothe the conceptual mind with mindfulness of breathing from the stillness of your own awareness resting in its own place. Então, novamente, nós começamos estabelecendo corpo, fala e mente em seus estados naturais. E para acalmar a mente conceitual, nós vamos praticar shamatha com foco na respiração, atenção plena à respiração, a partir da quietude da consciência, por alguns instantes. Now softly let your eyes be open, E suavemente abra os olhos, at least partially. ao menos parcialmente. They don't have to be wide open. Não precisa ser completamente aberto. Soften the eyes, let all the muscles around the eyes be soft and relaxed. Solte os olhos, deixe os músculos ao redor dos olhos completamente relaxados. Evenly rest your awareness in the space in front of you without focusing on any object. E deixe a consciência repousar uniformemente à sua frente, sem focar qualquer objeto. And rest for a little while without doing anything at all, without meditating on anything, without focusing on anything. E repouse por alguns instantes, sem focar qualquer coisa, sem fazer coisa alguma, sem meditar sobre coisa alguma. Simply rest your awareness in the present moment. Simplesmente repouse a sua consciência no momento presente, In stillness, em quietude, without being drawn outwards to any appearances. sem ser arrastado externamente por nenhuma aparência, And without grasping onto or identifying with any subjective mental processes, such as thoughts, desires, and so on. e sem se fixar ou se identificar com qualquer aspecto subjetivo, como emoções, desejos, intenções. Simply sustain a mindful presence in the present moment. Apenas sustente uma presença atenta no momento presente, Being aware without doing anything. estando consciente, sem fazer coisa alguma.
And when your awareness is not caught up and fixated on any objects or appearances, E quando a sua consciência não está capturada ou fixada a nenhum objeto ou aparência, you may become increasingly and more vividly aware of the unmediated experience of being aware. pode acontecer de você ficar cada vez mais vividamente consciente da experiência de estar consciente, sem qualquer mediação. The experience of clarity, the experience of being wide awake, A experiência de clareza, de estar completamente acordado, of experiencing, experienciando, and also the experience of knowing. e também a experiência de saber, Or cognizance. cognoscência. So simply rest in that experience of clarity and cognizance, the two salient features of consciousness itself. Então apenas repouse na clareza, na luminosidade e na cognoscência da própria consciência. Sensory appearances come and go. Let them come and go without deliberately giving any attention to them. As aparências sensoriais vêm e vão. Deixe que elas venham e vão, sem dar qualquer atenção a elas. Activities of the mind, of appearances, subjective mental processes, come and go. As atividades da mente, subjetivas e objetivas, vêm e vão. Do not be carried away by them. Não se deixe levar por elas. Do not try to terminate them. Não tente acabar com elas. Let them be. Deixe que elas sejam como são. Let them come, let them go. Deixe que elas venham e vão. But remain still, awareness resting in its own nature. Deixe a consciência quietamente repousando em sua própria natureza. And let's continue practicing now in silence. E agora nós seguimos a prática em silêncio.
So this shamatha practice is the ultimate shamatha retreat. Então essa prática de shamatha é um retiro absoluto de shamatha. Retreating from all the manifest appearances and objects of samsara, and with retreating or withdrawing into the very ground of your samsara. É um retiro de todas as aparências e objetos do samsara e um retiro para a base do próprio samsara. Now, if you have received and integrated the pointing out instructions, then you come to the ground of samsara and you cut through in an expedition then to pristine awareness, the ground of being, the ground of reality. Então, se você recebeu e integrou as instruções diretas, então você atravessa a base do samsara na expedição rumo à lucidez prístina. But we return to his Vipassana analysis here of the nature of naming and conceptual imputation. Então, voltando para essa prática de Vipassana aqui, de investigar a nomeação e a imputação conceitual. So we start from the center, which is a classic Buddhist approach. Então, a gente começa do centro, que é uma abordagem clássica budista. And the center of our mandala is I. E o centro Each of us, I. E o centro da nossa mandala para cada um de nós é eu. And upon what are you designating this sense of I am? E sobre que base você está designando esse senso de eu? And he gives just the examples of body parts. Então ele deu esses exemplos das partes do corpo. And noting, of course, in each case, whether it's body parts or whether it's mental processes, that upon which you are imputing the sense of I is not I. It never is. Então ele está dizendo que essas partes do corpo, mesmo esses processos mentais sobre os quais a gente imputa a noção de eu, não são eu. It could be, for example, your face. And you say, I look attractive, unattractive, I. The basis is the face. Podia ser, por exemplo, o nosso rosto. A gente usa o nosso rosto como base de designação do eu. Eu sou bonito, eu sou feio. But of course, face is not you. E claro que a face não é você. But now he continues on this trajectory. Mas ele continua nessa trajetória. Then continue to expose the error. And the error is to think that which you're designating and that upon which you're designating are the same. Então ele fala, então continue a expor o erro. O erro é assim, é continuar achando que aquilo que você está designando é igual à base sobre a qual você está imputando essa designação. Then continue to expose the error by also seeking out each of the specific names of the body parts, of head, feet, arms, joints, and so on. Então continue a expor o erro, buscando também por cada um dos nomes específicos de partes do corpo, cabeça, pés, braços, juntas e assim por diante. And you'll see in each case, even for some body part, like a head, I'm looking at Jay's head, and I say, there's her head, clear. And what am I looking at? Her face. But her face is not a head. Então, mesmo para a cabeça, vamos pensar a cabeça, né, como um todo, assim. Quando ele olha para o meu rosto, ele está vendo o meu rosto. E o meu rosto não é a minha cabeça. Mas ele está falando, ali tem uma cabeça, mas ele não está vendo a cabeça, ele está vendo o rosto. Let alone the fact that I'm looking at an appearance of someone's face, which is arising in my mind, and designated on that, Jay's head. Imagina então se a gente está tomando uma aparência, por exemplo, está tomando a aparência do meu rosto, e com base nessa aparência que está na mente dele, ele está dizendo que essa aparência sou eu, a minha cabeça. So like a tsunami, we start with I, we go out to the body parts, and then we just continue in the same process of analysis. Então, como numa tsunami, ele está começando com a noção de eu e do eu para as partes do corpo, expandindo essa análise. As for the way to investigate all manners of establishing names and conventions in the external environment outside your body, by seeking out the name house, for example, in terms of its exterior, interior, upper and lower areas, and its clay, stones, and so on, all of its parts, it disappears by itself. Com respeito ao modo de investigação de todas as formas de estabelecimento de nomes e convenções no ambiente externo, fora do seu corpo. Por exemplo, examinando o nome casa, em termos das áreas internas, externas, superiores, inferiores, e do barro, das pedras, e assim por diante, ela desaparece por si mesma. So when we're designating house, that's a house. On the one hand, very intimately, we're designating this on appearances in our own mind.
And then what he's focusing on is, even if we're looking at the parts of the house, you never see the house as a whole. You see the front of the house, the interior. Oh, this is the house. Oh, that's the house. But what you're always pointing to when you designate that term is never a house. It's a part of a house, but a part is not the whole. Então, quando a gente diz, ali tem uma casa, numa primeira instância a gente está designando casa, né, sobre a base de uma aparência que está na nossa mente. Mas mesmo que a gente vá olhar para a casa mesmo, né? Então a gente nunca vai ver a casa inteiramente. A gente vai ver pedaços da casa e vai nomear casa ali. Então a gente está vendo sempre uma parte de um todo que a gente nunca vai ver inteiramente. E nomeando casa, uma casa ali, uma casa ali. So likewise, when we just bring someone to mind, another person, Da mesma forma quando a gente traz alguma pessoa para nossa mente, por exemplo. what are you thinking about? Sobre uma coisa, sobre o que você está pensando. Thinking of my brother. Por exemplo, pensando no meu irmão. What's coming to mind? O que vem na Not sua your mente? brother. Not your brother. Não é o seu irmão que vem It's na your tua brother's mente. face, your brother's voice, your brother's activity, but it's not your brother. Vem o rosto do teu irmão, a voz, as atividades, mas não é o seu irmão. So when you examine the basis of designation upon which you're imputing the thought or the label, it vanishes. You say, oh, but that's not my brother. Oh, but that's not a house. Oh, but that's not me. It vanishes. Quando a gente olha direito para a base sobre a qual a gente está imputando rótulos e conceitos e tudo mais, quando a gente olha para essa base, ela desaparece. Não tem casa. Nessa base mesmo não tem o que a gente está imputando como rótulo e conceito. So we have 2 hours to examine this now as we engage with food and resting and so forth and so on. We're constantly thinking, or very frequently thinking about ourselves, our bodies, other people, environment, and so forth. And simply now, in these 2 hours, investigate, when you label anything, what is it that is actually being labeled? And you'll find, maybe to your surprise, it's never the thing. They're never equivalent. Então agora a gente vai ter 2 horas para investigar isso. Então normalmente, claro que a gente sai por aí nomeando, chamando as coisas do que quer que seja, né? Então a gente vai ter esse tempo todo para olhar. Quando a gente está olhando ali, isso aqui é um alimento. O que é essa base sobre a qual a gente está colocando o rótulo de alimento? Esse rótulo nunca é igual à base sobre a qual a gente está imputando o rótulo. The basis of designation is never an object out there that already was that thing. A base de designação nunca é um objeto lá fora que já era daquele jeito. The basis of designation of self is never someone in here who was already oneself. A base de designação de nós mesmos não é alguma coisa aqui dentro que sempre foi nós mesmos antes de a gente dar essa designação para ele. But we are literally imputing objects out there and subject in here. Mas a gente está literalmente imputando objetos lá fora e subjetividades aqui dentro. Which were not already out there and not already in here. Sobre nada que já estava lá fora ou sobre algo que já estava aqui dentro. Not existing by their own nature, not existing from their own side. Não existindo por sua própria natureza, por si mesmo. And therefore they are empty of their own self-nature, independent of that which we project upon them. Portanto, ele é vazio da natureza inerente sobre a qual a gente está imputando o rótulo que a gente escolhe. So, having some actual insight here, not just an intellectual exercise, but, and you have to practice with this, gaining some actual insight in this then begins to disempower external circumstances, which is the real issue here. Why is my practice continually disempowered, então, ganhando destroyed by events taking place? Because I'm empowering them, and this is how you disempower them. Então, ganhando algum insight sobre isso, que a gente está estudando aqui, até agora, não só compreendendo intelectualmente, mas tendo insight sobre isso, a gente começa a desempoderar aquelas circunstâncias que a gente acha que estão nos atrapalhando, que estão nos perturbando, que nos arranca da prática, como ele estava perguntando aqui, né? A gente começa a tirar o poder dessas circunstâncias externas. Oh, lasso. Good. Let's dedicate merit. Então, Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida.
que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos. O obstáculo mais destrutivo que esses pensamentos surjam na nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, quando sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências substanciais quanto tecido do sonho durante a noite, e imediatamente a despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu, que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito e riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Do John Limpo é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva, que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a extensiva tradição do grande ordem se estenda como o espaço e o esplendor dos tesouros espirituais, que são sua atividade iluminada, brilhe pelas 10 direções. Que os sinais da virtude irradiem-se até preencher os cantos longínquos da terra, e os ensinamentos durem e floresçam. Quem lome chosun ring lonche zaling sasun chaparpel chosun awadang midrau do sung cho.